Galera, o episódio 5 de Origem mudou tudo o que a gente pensava sobre a cidade. O lago escondia algo bizarro. Jade descobriu uma verdade aterrorizante sobre si mesmo. E talvez os moradores estejam presos dentro de um ciclo muito mais sombrio do que imaginávamos. Galera, tivemos mais um excelente episódio de Origem, que começou exatamente de onde parou o episódio anterior. Você lembra que lá no finalzinho algo estranho emergiu do lago? E pareciam ser corpos, inclusive eu falei sobre isso. Mas agora descobrimos que na verdade eram 3 bonecos em tamanho real, o que não deixa de ser bizarro. Mas antes de falar sobre os bonecos, vamos relembrar que o Ethan achava que esse lago era o Lago das Lágrimas. Inclusive, quando ele estava caminhando, ele achou um pássaro ferido e achou que o lago podia curar esse pássaro. E agora nós vimos que esse pássaro morreu. Então, esse lago não tem nada de especial, nem tem o poder de cura. E agora, voltando para os bonecos, nós vimos uma situação bastante estranha. Porque é o seguinte, a dona, ela quer ter certeza que não há nada de estranho nesses bonecos. Então ela rasga um deles. E quando ela tira o estofamento, esse estofamento está seco. Você reparou? E não era para estar assim. Afinal, esses bonecos devem estar há muito tempo dentro do lago. Então era para estar molhado. Então talvez tenha sido uma pista de que algo mais tarde iria acontecer com esses bonecos. E ela levanta uma teoria bastante interessante, dizendo que talvez eles fossem uma espécie de espantalho para deixar algo bem quietinho dentro do lago, alguma criatura. E todo mundo simplesmente fica assustado. E nesse meio tempo, Tabitha começa a relembrar uma de suas vidas passadas. Uma em que ela era uma garotinha e estava brincando com bonecas. E mais tarde isso ganha forma, pois quando chega a noite, o grupo está refugiado dentro de uma cabana, a tensão está no ar, aí de repente surge algo bastante inusitado. Um canto de sereia. E aí Tabitha começa a ter mais visões. Ela relembra que era uma garotinha, estava brincando com suas bonecas. De repente um homem vem, tira essas bonecas da mão dela e joga no rio. Tudo porque esse homem, que provavelmente era seu pai, tinha pesadelos com essas bonecas. E depois provavelmente esse homem morreu e as bonecas ficaram em tamanho gigantesco. E também lembrando que provavelmente era assim que esse homem enxergava essas bonecas em seus pesadelos. E aí Tabitha começa a ficar agitada, dizendo que eles precisam sair dali de qualquer forma, ninguém entende nada, até que aparece um desses espantalhos e começa a atacar. E lógico, o primeiro a morrer é um dos figurantes, o Roger. E só de curiosidade, agora são 46 pessoas vivendo na cidade. E aí começa aquela correria, aquela bagunça, e Donna quase morreu. Mas aí Tabitha relembra como matar essas criaturas, e ela acaba conseguindo. Mas aí você reparou em algo bastante inusitado? Pois um desses espantalhos que está pegando fogo simplesmente para no momento em que a Tabitha diz isso, que sabia como matar essas criaturas. Então elas não são aleatórias, elas são inteligentes. E agora fica a pergunta, o que é esse canto da sereia? E também ainda não vimos a explicação por que havia uma corda para puxar essas bonecas do lago. Sofia está se divertindo e olha que ela não precisa fazer muito esforço. Mas a gente está vendo que a cidade está ruindo, as pessoas estão perdendo a esperança, as pessoas estão discutindo. E a Sofia não precisa fazer nada grande, matar pessoas. As próprias pessoas é que estão se acabando. E Sofia viu isso agora duplamente no mesmo lugar. Primeiro com Marielle e Christy e depois com Randall e Julie. Mas lógico, o mais importante foi com Marielle e Christy. Tudo porque é um momento em que Marielle vai procurar algo na ambulância. E ela tem uma visão. O rádio começa a tocar e ela se vê presa por um par de correntes. É lógico que ela fica desesperada, mas não diz nada para Christy,
que fica o tempo todo insistindo: olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Só que Marielle não quer dizer. E aí vem um momento chave, pois Sofia toca no braço de Marielle. E logo na sequência, Marielle tem mais uma visão. Se vê novamente presa em um par de correntes e também se vê presa dentro da masmorra. Só que Christie acaba salvando. E aí é que vem o momento mais interessante, pois ela diz que quando estava ali tendo essa visão de estar presa na masmorra, ela é capaz de sentir a dor de todo mundo que já morreu lá dentro. Aí depois Sofia, com aquela cara de pau, chega pra ela e fala assim: olha, talvez você tenha sido escolhida por Deus. Você é uma profetisa. Você foi escolhida por Deus para sentir a dor de todos. É lógico que a Marielle não acredita em nada disso e logo sai correndo. Mas aí ela diz algo interessante, dizendo que as pessoas não vão sair da cidade e que algo ancestral está morando na cidade e se alimenta do sofrimento das pessoas. Mas é bastante curioso porque alguém criou essa cidade. Eu acho que é o Homem de Terno Amarelo. E daí ele se veria como uma espécie de Deus. Então ele escolheu a Marielle, ele escolhe as pessoas. Talvez por isso a Sofia aí soltou esse papo no ouvido da Marielle. E o momento mais interessante desse episódio foi com o Jade, porque finalmente os cogumelos estão fazendo efeito e ele passa a ter visões, não só com a versão criança dele, mas também com o Boyd. E ele começa supostamente a andar pela cidade, andar pela floresta, e aí ele começa a descobrir coisas bastante interessantes. E uma delas foi que ele viu suas vidas passadas, todas as que morreram. Mas o mais curioso é que não foram as criaturas que mataram as versões passadas do Jade, mas sim moradores. Então a gente já faz a primeira pergunta. Se ele realmente descobriu a forma de sair da cidade, então de alguma forma o Homem de Terno Amarelo manipulou as pessoas para matarem ele. Eu acho que isso está bastante claro. Então Jade já sabe que vai precisar manter a discrição. Pouca gente vai poder saber sobre isso, senão ele vai acabar morrendo. E aí o Jade vai indo a fundo em suas alucinações, até que ele encontra um túnel embaixo da Casa Colônia e chega até ali aquele lugar de sacrifício, onde existe 7 pedras. As criaturas aparecem, jogam ele dentro da sepultura e colocam uma pedra em cima. É lógico que ele fica desesperado, achando que realmente morreria. Ele então vê uma das crianças e acaba gritando, tomou um baita susto. Mas aí vem a surpresa. Ele não estava fazendo nada disso na realidade. Vinha só da sua cabeça. Boyd então conversa com ele e ele diz claramente: eu encontrei uma forma de salvar as crianças e sair da cidade. Será que isso realmente vai acontecer? Pois eu acho que não vai ser tão fácil. Afinal, é o que eu falei. A descrição vai precisar acontecer. Também, provavelmente, essa fuga da cidade vai envolver música e uma viagenzinha por aqueles túneis até chegar ao local de sacrifício onde estão as 7 pedras. Mas como ainda falta uma temporada para terminar, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Também vimos que o Henry não aguentou as informações. Ele ali tomou uns gorozinhos e ficou totalmente perdido. Mas faz sentido, a gente entende o que ele está passando. Primeiro foi o choque de saber que o que sua mulher estava desenhando no porão de sua casa era real. Isso já mexeu bastante com a cabeça dele. Depois ele viu um desenho em que um homem de terno amarelo comia sua mulher. E isso mexeu com ele mais ainda. Ainda mais depois que no episódio passado eles encontraram o terno amarelo. Então essa criatura, esse homem, ainda está vivo e pode estar por aí. Então Henry não estava preparado. E a gente sabe que ele veio do mundo de fora há pouco tempo. Não passou tanto tempo assim na cidade. Então o cara simplesmente não aguentou as coisas. Galera, esse episódio foi maravilhoso. Origem não é mais uma série sobre monstros misteriosos.
Agora é uma história sobre reencarnação, trauma, memória e sacrifício. E a pergunta não é mais como sair da cidade. Agora a pergunta ou as perguntas são as seguintes: quantas vezes isso já aconteceu antes? Ou pior, será que alguém já quebrou esse ciclo alguma vez? Comenta aqui embaixo a sua teoria, se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.